Olá, eu sou Sônia Corina Rez e eu vou aqui apresentar o que eu apresentei na audiência pública, que foi realizada dia 14 de dezembro em Joinville, para tratar da usina de recuperação energética de Joinville, que nada mais é do que um incinerador que se pretende instalar na cidade. Todas as informações que vou comentar aqui, elas estão disponíveis na notícia de fato do processo que o Ministério Público Estadual de Joinville, da quarta Câmara, da quarta Promotoria, abriu em Joinville. Então, está disponível na internet. Então, esse projeto pretende tratar os resíduos sólidos de Joinville e de Barra do Sul. É um quarto, 25% dos resíduos, que totalizam aproximadamente 110 toneladas por dia, e vai trabalhar 24 horas por dia, 330 dias por ano. E no processamento são duas linhas paralelas em que vão gerar, na expectativa do empreendedor, vão gerar 55 toneladas por dia do composto industrial, que é o combustível da caldeira, que vai ser queimado, que nada mais é do que o lixo que vai passar por uma esteira e vai tirar os materiais ferrosos e o resto fica, ou seja, não tem nenhum processo de separação aí, além disso. É o lixo bruto que vai ser processado e queimado. Aqui tem os detalhes do processamento do lixo, onde dá para ver que simplesmente são etapas de retirada dos materiais ferrosos, secagem e trituração. Então, aqui está resumido, né? 110 toneladas por dia, colocadas em duas esteiras. Primeiro retira os materiais ferrosos por meio de um ímã, daí passa por uma trituração grosseira. Tudo misturado é seco a 120 graus, então não separam nada, vai o orgânico, melancia, abacaxi, junto com vidro, com alumínio, com plástico, tudo isso vai ser seco, depois vai ser triturado finamente, depois de seco, e peneirado, aí gera o que eles chamam de CBSI, que é o combustível da caldeira. Então, de 110 toneladas por dia, a expectativa é de gerar 55 toneladas por dia desse combustível. Aqui, então, está descrito que o combustível da caldeira vai ser o CBSI, que é o lixo bruto, só que foi retirado os materiais ferrosos, né, e seco. E a caldeira, o que é? Queima o combustível, aquece a água, essa água gira vapor, e esse vapor, então, é usado para ir para a turbina, onde acontece o processo de geração de energia. Então, é a caldeira, geração de calor, geração de vapor, o vapor é usado para girar a turbina. E aqui diz que a queima vai ser acima de 850 graus. E além do que, para garantir essa temperatura, tem que ter um queimador auxiliar a gás. Isso é importante saber que eles vão queimar 850 graus, por quê? Porque trata-se de um incinerador e para evitar a formação de dioxinas e furanos é necessária essa temperatura. Para confirmar que é um incinerador, eu trouxe aqui da Resolução 316 de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para funcionamento do sistema de tratamento térmico de resíduos. No artigo 2º, no inciso 3º, está escrito assim: tratamento térmico, para os fins desse regulamento, é todo e qualquer processo cuja operação seja realizada acima da temperatura mínima de 800 graus Celsius. Então, a informação do empreendedor que pretende implantar o incinerador de lixo em Joinville deixa claro que sim, trata-se de um tratamento térmico de resíduos, ou conhecido também como incineração. E agora eu trouxe duas legislações que demonstram que esse empreendimento, portanto, tratando-se de incineração, ele está em desacordo com uma lei municipal de Joinville, a Lei Complementar número 29 de 1996, que tem no artigo 26 o seguinte texto: é proibida a instalação e funcionamento de incineradores de lixo residenciais e comerciais, excluindo-se dessa proibição os incineradores de resíduos de serviço de saúde e de resíduos industriais. Então, essa lei de Joinville, de 1996, já proibia a incineração de resíduos sólidos urbanos.
E tem uma outra legislação estadual, a resolução CONSEMA, de número 190 de 2022, portanto bem recente, que está escrito no artigo 52. Fica proibida a queima em caldeiras dos seguintes resíduos. Inciso 3º, resíduos sólidos urbanos ou equiparados. Portanto, como o empreendimento que eles chamam de Unidade de Recuperação Energética de Joinville, que é um incinerador, ele vai queimar o CBSI, que é derivado direto do lixo bruto, o lixo urbano, ele é totalmente contra essa legislação de 2022, que proíbe a queima de resíduos sólidos urbanos ou equiparados em caldeiras, que é exatamente o que está previsto nesse projeto. Então, esse projeto é ilegal. E eu vou tentar explicar um pouco por que aqueles vereadores, em 1996, resolveram proibir a incineração de lixo em Joinville, por que os membros do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, resolveram proibir a incineração de lixo e resíduos urbanos em Santa Catarina. É porque, na verdade, a gente tem um risco muito grande associado ao funcionamento de incineradores ou outros dispositivos em que é queimado lixo urbano. Para começar, vou mostrar aqui para vocês os dados do empreendedor do que tem, qual é a composição do CBSI, que é o combustível obtido do lixo de Joinville. Ali tem cloro, bastante cloro, tá? Percentual elevado de cloro, o metal pesado mercúrio, cinzas, a gente tem em média 20% de cinzas, vou citar o cádmio também, e o chumbo. Tem outros materiais perigosos, mas eu vou tentar explicar esses aí que eu citei. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é que nós estamos num momento decisivo para a humanidade, em que as mudanças climáticas sinalizam que nós temos que mudar a maneira como nós produzimos energia. Inclusive, acabou agora essa semana a convenção do clima lá em Dubai. Para quê? Para tentar encontrar caminhos para a humanidade emitir menos gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, esse projeto que se pretende implantar em Joinville, o que vai gerar? De 55 toneladas por dia do composto obtido a partir do lixo, né, da secagem, da trituração e tudo mais, pretende-se queimar. E o que é a queima? O que espera-se que dê certo numa queima? Geração de gás carbônico e água, e nesse caso ainda subprodutos. Ou seja, a gente vai estar gerando grandes quantidades de gás carbônico e água, que são gases de efeito estufa, que vão piorar o aquecimento global nesse empreendimento de Joinville. Pelos dados do empreendedor, 44 toneladas por dia vão ser queimadas. Então, vão queimar, gerando gases do efeito estufa. 44 toneladas por dia de lixo não vão desaparecer, vão ser transformados em gases e vão para a atmosfera. E, além disso, tem 11 toneladas por dia de cinzas, 20% do total do CBSI. Também é uma coisa séria, porque as cinzas, no caso da incineração de resíduos urbanos, elas contêm materiais perigosos, como metais pesados, dioxinas e furanos. Então, elas exigem um tratamento especial porque são resíduos perigosos. No caso, a gente viu na composição do CBSI, tem os metais pesados cádmio, mercúrio e chumbo. São metais extremamente perigosos que vão estar presentes ou nas cinzas, ou pior ainda, se o sistema de controle de poluição não for eficiente, vão ser lançados na atmosfera e no ambiente como um todo. O cádmio é um metal perigoso que causa dano renal, osteomalácia, problemas nos ossos, né? Os ossos ficam frágeis, anemia, doença hepática e neurológica e câncer. Isso o cádmio. O mercúrio, a gente viu recentemente o drama dos índios yanomamis contaminados por mercúrio por causa do garimpo ilegal na Amazônia, e ele causa uma série de efeitos e é irreversível. Esse é o problema. O mercúrio se liga quimicamente em componentes das células e ele não é reversível a contaminação por mercúrio no corpo das pessoas. Então, causa vários problemas difíceis de contornar. Inclui a mudança comportamental, tremor, porque ele afeta o cérebro. Síndrome semelhante à esclerose lateral amiotrófica, distúrbios sensoriais,
e também problemas de malformação em crianças, ou seja, é um metal extremamente perigoso que potencialmente vai contaminar o meio ambiente de Joinville se esse empreendimento for adiante, porque existe mercúrio no lixo. Chumbo também. Chumbo é extremamente perigoso, está presente em quantidades até bem altas no lixo, porque ele está presente em vários materiais de uso doméstico. Então, ele interfere na produção de hemoglobina, causa danos renais e danos neurológicos. Existe uma literatura extensa mostrando o efeito danoso do chumbo no desenvolvimento do cérebro das crianças, do sistema neurológico, até no comportamento. Ou seja, são metais pesados extremamente perigosos presentes no lixo e que possivelmente vão ser liberados no ambiente se esse projeto de Joinville for adiante. Também a presença do cloro no combustível derivado do lixo também é uma preocupação, porque uma quantidade grande, 0,59% do peso do CBSI é cloro. E é natural que haja cloro, porque hoje em dia tem muito plástico à base de PVC. O PVC tem cloro. Inclusive, é um alerta que quando se queima PVC, está gerando substâncias que também podem ser geradas no incinerador de lixo, que são dioxinas e furanos, que acontece quando o cloro está presente em mistura com matéria orgânica na temperatura de 400 a 850 graus. Então, não se deve queimar plástico, não se deve queimar nenhum plástico a céu aberto, não se deve queimar, porque isso gera dioxinas e furanos. E a gente deve ter medo de dioxinas e furanos, medo mesmo, porque elas são as substâncias mais perigosas que o ser humano já introduziu no planeta. Elas não existem na natureza. E elas nunca mais desaparecem, são conhecidas como produtos orgânicos persistentes. Só para lembrar, as dioxinas e furanos eram os contaminantes presentes no agente laranja, aquele herbicida que foi aplicado no Vietnã durante a guerra, que os Estados Unidos aplicaram lá. Até hoje nascem crianças com malformações terríveis por causa da contaminação ambiental por dioxinas e furanos, porque elas não desaparecem e aí a população fica exposta e nascem crianças com terríveis malformações. Então, essas dioxinas e furanos são perigosíssimas. Em baixas concentrações, elas já podem induzir o surgimento de câncer, efeitos reprodutores e no desenvolvimento das crianças, deficiência imunológica, desregulação endócrina, diabetes, níveis de testosterona e do hormônio da tireoide alterados. Ou seja, são substâncias das mais perigosas que podem existir no planeta e que são geradas, sim, durante o processo de incineração de lixo, porque o lixo tem matéria orgânica e tem cloro. Então é muito perigoso isso. Quando se diz que controla, gente, nenhum controle é 100% eficiente. Nenhum controle é 100% eficiente. Se fosse assim, nenhuma nave espacial iria explodir, né? Então a gente tem que evitar realmente a incineração. Tem que evitar porque é muito perigoso. Tanto para metais pesados quanto para dioxinas e furanos, que são poluentes persistentes e perigosíssimos. Outra coisa que chama bastante atenção é o consumo de água desse incinerador de lixo que querem construir em Joinville. Pelos dados do empreendedor, vão ser 19,3 metros cúbicos por hora, que dá 463,2 metros cúbicos por dia. E ainda tem, na lavagem de gases, tem também uso de água, eles não disseram qual a quantidade. Então, tanto para caldeira, quanto para torre de resfriamento. E um detalhe importante, a Companhia de Águas de Joinville disse que não vai fornecer água para esse empreendimento, que não tem capacidade para fornecer. Então, o empreendedor diz que vai perfurar um poço. Só que a água de poço ela tem características ainda não definidas. E nessa água de poço, pode ter materiais que vão causar incrustação na caldeira. Então, é necessário fazer um tratamento com produtos químicos. O empreendedor, como não tem ainda, não construiu o poço, não tem a definição disso, ele não apresentou no estudo de impacto ambiental quais os produtos químicos e quais os efeitos que vai ter na saúde. Isso é muito sério, porque ele deveria só fazer parte do estudo de impacto ambiental antes do órgão ambiental conceder a licença de instalação. Não é possível que alguém conceda a licença de instalação sem conhecer os detalhes do tratamento da água, os detalhes da fonte da água. Isso é absolutamente inaceitável. Esse empreendimento também ele fere uma lei federal. A gente já viu que ele fere uma lei municipal de Joinville, ele fere uma lei estadual de Santa Catarina,
resolução do CONSEMA que tem força de lei, e ele também fere uma lei federal, que é o decreto número 10.936, de janeiro de 2022, que diz que no artigo 30, na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, será observada a seguinte ordem de prioridade: não geração de resíduos sólidos, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. Ou seja, o empreendimento não poderia passar direto para o tratamento sem antes ter previsto a não geração. Como que nós vamos fazer a sociedade de Joinville diminuir ou não gerar, ou seja, conduzir de forma diferente a gestão dos resíduos para não gerar? Reduzir e reutilizar o que for possível e a reciclagem. Então, absolutamente, esse projeto vai contra também a legislação federal que prevê essas etapas antes do tratamento. Algumas sugestões com base aqui, eu trouxe a tabela da composição média do lixo de Joinville. Tem 62% de matéria orgânica, em torno de 5% de plásticos, em torno de 5% de vidros, papel e papelão em torno de 3,6%, aqueles separados de caixa Tetra Pak em torno de 2%, metais como ferro em torno de 3%, isopor, rejeitos e o total. Então, a sugestão óbvia, que foi bastante falada na audiência pública, é matéria orgânica. Tem que tratar a matéria orgânica promovendo a sua coleta seletiva, até sugerir que em grandes geradores, né, para a própria prefeitura providenciar e também treinar a população, capacitar a população para fazer a compostagem, ou então organizar a coleta seletiva disso para a prefeitura, em locais estratégicos, realizar a compostagem, que vai render adubo, que vai diminuir, imagina 60% em média do lixo das cidades é matéria orgânica, e isso pode virar adubo num país que é um grande produtor de alimentos, de agricultura. Em Joinville, particularmente, tem produção de flores, precisa de substrato para as flores, tem bastante horticultura, tudo isso, as hortas precisam de matéria orgânica, só tem que ser bem coletado para não misturar com outros resíduos, para não haver contaminação. Mas aí, a partir daí, a compostagem, já existe todo um movimento na cidade para isso. Cabe à prefeitura organizar, apoiar. Não é para queimar isso. Imagina queimar a matéria orgânica, vai secar a melancia antes de queimar, pior ainda, tanto de energia que vai. E outro detalhe, qual é a energia que vai precisar para secar o lixo misturado com lixo orgânico, gente? Não tem cabimento isso. Vai secar a melancia, vai secar o abacaxi, triturar para depois queimar? Vidro, outra coisa importantíssima, tem muita gente que precisa de vidro nos seus negócios, gente que produz mel, gente que produz biscoito, produz alimentos. Então, poderia organizar pontos de coleta para entrega de vidro para serem encaminhados para essas pessoas que precisam. Com certeza, haveria uma grande demanda. E o vidro que não pudesse ser reaproveitado, então, como exemplo de outras cidades, como Florianópolis, fazer coleta seletiva de vidro para encaminhar para reciclagem, para reutilização em outras maneiras. E também promover e apoiar os catadores na coleta seletiva de metais, plásticos e papéis. E importantíssimo apoiar os catadores, pagá-los por isso que eles realizam um serviço. Então, prever, aí o Legislativo de Joinville poderia instituir leis nesse sentido de pagamento para os catadores pelo serviço ambiental que eles prestam. Então, é desastroso esse projeto da Unidade de Recuperação de Energia de Joinville. A gente espera que ele não siga adiante, até porque é ilegal, mas que novos caminhos sejam implantados na cidade para diminuir a quantidade de lixo que está indo para o aterro. Obrigada.